pessoal, estou aqui para falar do novo lançamento da Palas, uma reedição do livro Mitos para Viver, do Joseph Campbell. E a Palas me convidou para falar sobre esse livro, porque é um livro que foi muito importante, é muito importante para mim. É um dos livros que eu mais uso nos grupos de estudos, e inclusive já dei cursos na Palas só sobre ele. Eu tenho essa versão aqui mais antiga, em inglês. Era um livro que estava esgotado e custava caríssimo nos sebos, né? E agora a Palas finalmente está relançando com uma nova tradução e com a capa oficial das novas obras completas do Campbell. Então, uma edição que a gente estava esperando, ansioso. E esse é um livro muito importante para o Campbell, porque quando ele editou esse livro, na verdade, ele escolheu 12 palestras de várias que ele deu durante 13 anos num lugar chamado Cooper Union, em Nova York. Então foi ele mesmo que editou, isso já é uma grande vantagem. Tem muitos livros depois que estão sendo lançados, ainda até livros novos dele, que foram editados, claro, por outras pessoas, tentando juntar informações sobre os temas desses livros, né? Mas esse foi escolhido por ele, né? Essas palestras, as melhores palestras que ele deu, as que ele achou mais importantes. E ele depois relata que são palestras que, na hora que ele estava editando, ele percebeu que eram as ideias principais que ele havia discutido os anos todos da carreira dele. Então, num certo sentido, é um livro que resume as grandes ideias do Campbell. São textos profundos e muito inspirados. Por isso, até como um livro introdutório, é muito importante também. Eu sempre usei esse livro como, às vezes, o segundo, às vezes, o primeiro livro nos grupos de estudos de Campbell que eu dou, para as pessoas realmente terem assim uma introdução, mas na verdade já mais aprofundada, por exemplo, que O Poder do Mito, porque O Poder do Mito é um livro mais de uma conversa com Bill Moyers e as coisas ficam um pouco no ar ainda, né? Esse aqui ele vai mais a fundo. Então, nesse sentido, é um livro importantíssimo para quem quer se aprofundar na obra do Campbell, mas também para quem quer conhecer as principais ideias. O interessante é que quando você passa por essas 12 palestras, você consegue perceber mais ou menos a mesma ordem que ele escolheu lançar os grandes volumes Máscaras de Deus, né? Os Máscaras de Deus, os 4 volumes, são as obras mais densas do Campbell, mais difíceis de ler também, então por isso até esse livro também ajuda, né? Então, o primeiro Máscaras de Deus, por exemplo, é uma mitologia primitiva, depois vem a mitologia oriental, depois a mitologia ocidental e aí, por fim, a mitologia criativa. Então, você vê mais ou menos essa ordem nesse livro e imagina que ele deve ter feito pensando nisso. Tem os primeiros capítulos falando um pouco do começo da humanidade, de como o mito surge, como isso funciona na psique humana. Tem algumas discussões mais modernas sobre, por exemplo, sobre o impacto da ciência no mito e etc. Depois tem uma parte interessantíssima que talvez o Campbell seja talvez um dos únicos autores que explicou melhor essa diferença entre o Oriente e o Ocidente, como que ela acontece, por que ela acontece e o que isso impacta em termos de mito, né, e de construção de uma psique. E tem alguns textos aqui que ele fala disso também, então ele explica essa diferenciação para depois entrar no no aspecto das mitologias orientais. Depois, por fim, alguns textos que falam sobre o surgimento da subjetividade, da individualidade, que aí seriam mais relacionados à mitologia ocidental. E aí depois ele termina apontando para o futuro, com alguns textos mais raros dele falando um pouco de uma mitologia do futuro. É um livro que eu realmente, talvez seja o meu favorito dele, quer dizer, é difícil escolher, mas é um livro que eu li várias vezes, porque eu dei muito em grupos de estudos, então realmente no começo, quando eu li essa versão aqui antiga, eu ainda não entendi tanto a importância dele. Mas principalmente depois, dando as aulas do Campbell e percebendo o que ele queria dizer, cada vez que eu lia esse livro por conta das aulas, eu descobria
mais uma profundidade ou mais um aspecto de algo que ele queria dizer e mais um pedaço desse quebra-cabeça que é essa história que ele conta mitológica, da construção da mitologia e da nossa individualidade, da nossa personalidade, da nossa psique, né? Das questões da psique ocidental, que são diferentes das do Oriente, você vai conseguindo montar esse quebra-cabeça melhor. Então é um grande livro para isso também, e por isso é um dos mais queridos. Meu e dos alunos, né? Os alunos também relatam que eles ficam inspiradíssimos com o livro. Então, não percam, a Palas acabou de lançar a nova edição, traduzida de novo. Aproveitem e já garantam o seu. Um abraço.